Meus amigos, à nossa espera está o Luís Tavares, que é diretor e coordenador nacional da DS Seguros. Vamos conversar com o nosso convidado. Olá, bom dia. Muito obrigado por estar aqui connosco na praça. Somos obrigados a fazer seguros? Eu acho que esta é uma boa primeira pergunta para o início da nossa conversa. Somos mesmo obrigados? Os bancos têm esse direito de nos obrigar a fazer um seguro? Sim, há seguros obrigatórios em várias áreas, não só devido a financiamentos bancários, mas devido a várias coisas da nossa vida, como o automóvel ou outros, em que tornam os seguros para defesa até de danos que se causam a terceiros obrigatórios, e é fundamental. É fundamental. Os seguros têm sempre muitas cláusulas, as pessoas ficam sempre com muitas dúvidas. Devem ser lidos antes de serem assinados, como qualquer outro tipo de contrato. Sim, os seguros são algo bastante importante e que tem um impacto essencialmente grande, principalmente quando são necessários, quando existe um sinistro, e portanto tem de facto um conjunto de cláusulas significativo, porque tem que prever uma quantidade de situações que são bastante dispares. E portanto as companhias, quando vão definir o preço de um seguro, um prémio, como se diz, levam em linha de conta uma análise de risco que tem a ver com o tipo de coberturas que vão cobrir e quais são os riscos que quem estão a assegurar pode implicar, serem maiores ou menores. E, portanto, tudo isso tem que estar previsto no contrato de seguro, tem que estar escrito para que quando há um litígio não haja dúvidas sobre o que é que está coberto e o que é que não está. Para além de serem obrigatórios, porque é que eles são importantes, como perguntamos aqui? São importantes e fundamentais, porque quando existe um sinistro, o seguro está de facto feito para cobrir uma situação em que a pessoa ou a empresa, numa situação de um sinistro, não teria condições de suprir o problema causado, seja a um terceiro, seja a ela própria, e portanto para substituir ou para reparar o bem estragado, ou para uma indenização, ou para um tratamento de saúde, e portanto são absolutamente fundamentais na sociedade que vivemos hoje em dia. Porquê é que eles têm duas grandes áreas de atuação? Há duas grandes áreas de atuação onde se inserem os seguros, que são, por exemplo, os danos pessoais e materiais, não é? E a previdência. E o seguro de previdência, o que é que previne? Ora bem, sim, os seguros têm, a morte, a invalidez. Regra geral, são divididos em dois grandes grupos. O grupo dos ramos ligados à área não vida, que tem a ver mais com os ramos reais, e portanto se eu compro um carro, uma casa, um bem que tem algum valor e quero precaver-me, seja contra roubo, seja contra, portanto, estragar-se de alguma forma, convém eu ter esse valor seguro. Outra coisa diferente é, de facto, os tais seguros de previdência, ou que são chamados os seguros de vida, que prevêem, portanto, uma compensação financeira, uma indenização no caso de uma pessoa ter uma invalidez ou falecer, e portanto são seguros também importantíssimos para salvaguardar até a família ou a própria pessoa no caso de não ter como trabalhar e sustentar ou ter que fazer face a uma despesa elevadíssima para repor o seu estado de saúde ou compensar algo. Há também alguns seguros que permitem substituir alguns planos de poupança. Há seguros que o também fazem atualmente. Sim, essa é outra situação ligada à Previdência, que tem a ver com quase, e cada vez torna-se mais importante em Portugal, que é apoiar a segurança social, ou seja, ser um complemento à poupança, à reforma que uma pessoa pode fazer durante a sua vida ativa, em que vai constituindo uma poupança, portanto um seguro, nestes casos chamam-se mais financeiros, e portanto que a partir de determinada idade depois tem um capital que foi poupando ao longo do tempo e que é importante para complementar a segurança social, que cada vez mais está pressionada e tem alguma dificuldade. Muita gente questiona o porquê de, durante tanto tempo, estar a pagar um seguro quando o bem vai desvalorizando. Por exemplo, um automóvel. De quanto em quanto tempo é que devemos de ir à nossa seguradora reclamar o prémio que pagamos de um seguro do automóvel? Ora, se o meu bem desvalorizou, porquê é que eu continuo a pagar o mesmo prémio? A tendência até em veículos mais velhos acaba por ser, não é pagar o mesmo, até se calhar pagar um pouco mais. É para pagar mais? Sim, porque de facto o risco, o imóvel aparentemente desvaloriza,
mas há vários tipos de risco que um seguro automóvel cobre, nomeadamente o risco que tem a ver com reparações do próprio automóvel. E, portanto, para o automóvel, com a idade, aumenta o risco de ter sinistros, porque já funciona menos bem. As peças... Mas ele vale menos no mercado. Vale menos, mas as peças que se compram para o reparar não valem menos, às vezes até são mais caras. E, portanto, há aqui um conjunto de compensações. De uma forma geral, as companhias atualizam automaticamente os seguros automóvel ano a ano. São obrigadas a tal, ou não? Sim. São obrigadas portanto, a tal. Há tabelas oficiais, de acordo com a valorização dos imóveis, e, portanto, tudo isso está regulamentado. O que o cliente pode e deve ter atenção é que é evidente que existem dezenas de companhias de seguros em Portugal, todas elas praticam preços diferentes, têm formas de analisar o risco de forma diferente e, portanto, pode haver diferenças muito significativas no valor que uma mesma pessoa, para o mesmo carro, na mesma circunstância, paga para um seguro automóvel, aliás, como em todos os outros seguros. Portanto, isso pode ser reavaliado. Podemos negociar o seguro que temos com o nosso banco, com o qual contraímos uma hipoteca, e a determinado momento dessa convivência permanente com o banco, temos o direito de trocar de companhia de seguros ou somos obrigados a estar vinculados àquele seguro eternamente que o banco nos impôs? A regra geral, em todos os seguros, o cliente é soberano de poder escolher e mudar todos os seguros, trocar todos os seguros ou, inclusivamente, renegociar. O banco não pode impor o seguro Era o que eu estava a dizer. empresa? De uma forma geral, todos podem ser trocados. No que diz respeito especificamente aos seguros do crédito hipotecário, feitos, regra geral, aconselhados pelo banco, houve, de facto, há cerca de 5, 6 anos a esta parte, uma alteração legislativa forçada pela Europa que obrigou a que os bancos não podem, de forma nenhuma, obrigar o cliente a manter o seguro que têm com eles. Portanto, existe a obrigação legal de os bancos terem que facilitar se o cliente quiser substituir a sua apólice, pode. E, portanto, isso é uma situação que, por exemplo, nós fazemos no dia a dia com centenas de clientes em todo o país na empresa que trabalhamos. Deve ouvir isto que vou dizer imensas vezes, trabalhando há tanto tempo neste ramo. Quando é para pagar, eles estão sempre prontos para receber. Quando é para cobrir a despesa, estão sempre a levantar-nos questões. É verdade, as empresas seguradoras são empresas e, portanto, têm como vista, no final do dia, terem resultados positivos. E, portanto, por isso é que os contratos têm um conjunto de cláusulas que discriminam bem o que é coberto, o que é uma exclusão e, portanto, sempre que o sinistro acontece de uma determinada forma ou é causado e está ligado a uma exclusão, claro que a companhia não é uma instituição de solidariedade e, portanto, não irá cobrir. Daí que é muito importante os clientes terem, mais importante às vezes do que o preço quando eu defino um seguro, é ter a certeza que estou a falar com alguém que me consegue elucidar exatamente das várias coberturas e que eu faço o seguro a precaver exatamente os riscos que eu posso correr e, portanto, nesse caso não vai haver problema. Agora, quando o cliente olha apenas para o preço e não quer saber do resto das condições, claro que depois, quando tiver um sinistro, vai pôr a culpa na seguradora, que não paga, e quando é para receber, quer receber e depois não paga, mas não tem que ser assim obrigatoriamente. Uma última questão para uma resposta breve, peço-lhe. Num acidente de automóvel, o que é que devemos fazer? Num acidente de automóvel deve ser sempre preenchida a declaração amigável. Mesmo que uma das partes não queira assinar a declaração amigável, devemos preenchê-la e entregá-la ao seguro? Sim, tem que ser sempre preenchida. E se uma das partes não quiser assinar, aí o ideal será chamar as autoridades e, portanto, o relatório feito. Porque se é um acidente simples, portanto, a declaração amigável, desde que ambos estejam de acordo, é fácil. Pode haver esse desacordo, como bem sabe. Chamar as autoridades. Chamar as autoridades é o que aconselha. Exatamente. Fotografar o local, fotografar os danos. Sim, tomar nota de todos os elementos e, portanto, se chamar as autoridades, elas próprias vão fazer isso e vão fazer elas próprias um relatório que portanto, é oficial. Mas sim, todos os dados devem estar o mais descritos possíveis para depois não haver dúvidas no que aconteceu. São muitos os nossos telespectadores que estão interessados sobre este assunto. Se quiser adiantar alguma pergunta, se quiser fazer chegar alguma dúvida, teremos todo o gosto em responder-lhe a essas perguntas numa próxima ocasião que esteja connosco aqui no programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Até à próxima. Bom fim de semana. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.